O Felipe Luiz que expôs o centroavante Pedro, que, segundo o Felipe Luiz, e eu acredito na palavra do treinador, tá? Não vem se esforçando, não está nem aí para o treino, parece ter algum problema com a diretoria devido ao vazamento do valor, né, de 15 milhões que venderia o Pedro. E o Felipe Luiz ontem, na entrevista coletiva, foi e falou tudo. O Felipe Luiz praticamente desabafou. Ali mostrou que o Felipe Luiz tentou, deve ter tentado conversar, deve ter tentado conversar de novo, deve ter mostrado o que ele queria, e mesmo assim o Pedro não se esforça no treino. E, gente, eu falei isso aqui no pré-jogo ontem. Vamos esperar a entrevista coletiva do Felipe Luiz, porque muita gente já estava criticando. O Pedro não está entre os relacionados. E eu falei no pré-jogo, falei, gente, calma, vamos entender o porquê. Ao final da entrevista coletiva, o Felipe Luiz vai dizer o porquê não relacionou o Pedro. E tá aí. Ele falou. Todo mundo concordou com o Felipe Luiz. O Pedro não pode querer jogar por ser o Pedro, por já ter feito gols. Ele tem que estar no ritmo de todos os jogadores. Porque, como o próprio Felipe Luiz disse, isso pode contaminar o restante do elenco. Imagina você como um jogador, um atacante, está ali treinando, se matando para ganhar a vaga, e o Pedro, que não está treinando direito, vai lá e é titular só porque ele é o Pedro. Então, eu achei forte a entrevista coletiva do Felipe Luiz, porém necessária a entrevista coletiva do Felipe Luiz, é porque dificilmente a gente vê, né, entrevistas coletivas assim, um treinador fazendo isso com o seu jogador. Só que muita gente também já bateu no Felipe Luiz por ele proteger demais os jogadores do Flamengo. Então eu acho que o Felipe Luiz protege quando tem que proteger e expõe quando tem que expor. E tem que expor mesmo, sabe por quê? Porque se ele não der essa entrevista coletiva e o Flamengo de repente empata o jogo em 0-0 ou perde um jogo, a mídia, os próprios torcedores iam para cima do Felipe Luiz criticando ele o porquê que ele não colocou o Pedro. Só que ele mostrou. E depois de uma vitória. Então ele não botou o Pedro, vencemos o jogo jogando absurdamente bem, mostrando que a gente não precisa sim do Pedro. Desse jeito que o Pedro está, a gente não precisa. Agora, o Pedro se esforçando, treinando bem e ganhando a vaga de titular no campo e nos treinos, ele vai fazer muito mais diferença nesse time que está fechado. Então, Felipe Luiz, estou fechado contigo. O canal dos Amigos do Brunego está fechado contigo.